Afinal, a baixa do IRS, anunciada agora pelo Governo, faz ou não faz diferença na sua vida, isto é, no seu rendimento? E já agora, quais são as classes de rendimento onde nós já podemos dizer que vai haver uma melhoria que se faça sentir no seu bolso? É isso que vamos ver no Pé de Meia de hoje. Fique por aí. Olá, seja bem-vindo ao Pé de Meia. O Pé de Meia, como sabem, é um programa aqui do canal A Cor do Dinheiro, onde nós procuramos ajudar a poupar para investir. Ora, este programa é possível, esta série é possível, aliás, graças às parcerias que nós temos com a Mel Empresas, com a Blue Crow, com a AppFip e ainda com a Optimize. Bom, já sabe qual é o tema: IRS, Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Singulares. Houve uma grande polémica nas últimas semanas sobre a baixa é significativa, é irrelevante, não tem peso, faz ou não faz diferença, ou melhor, vai ou não vai fazer diferença naquilo que você recebe todos os meses. Olha, é exatamente isso que vamos tratar no programa de hoje. Comigo está a Isabel Cipriano, já a conhece do Corporate Business, e a Isabel é presidente da Apotec, é uma pessoa que sabe fazer estas contas muito bem. Isabel, então esta baixa faz diferença ou não faz diferença? Olá, Camilo. Se é uma baixa, faz sempre diferença. É a teoria que diz isso. Sim. Eu dei-me ao trabalho de fazer 5 simulações, tendo por base IRS reais de 2023 a entregar em 2024. IRS reais. Reais, situações reais, venho com exemplos reais. Oh, Isabel, porquê é que nós fizemos, porquê é que estamos a ter este cuidado todo a explicar às pessoas? Porque desde sexta-feira, dia em que foram anunciados os escalões e as taxas de escalões, apareceram uma série de simulações em tudo quanto é sítio. Televisões, jornais e por aí adiante. Nós também as fizemos, mas há um alerta a fazer às pessoas. Qual é que é? As previsões que estão feitas com base na tabela final das contas do IRS. Ou seja, valores anuais. Valores anuais. Já temos falado muitas das vezes que as contas fazem-se no fim, portanto o IRS também. Mas agora vamos explicar às pessoas porque é que isto é importante dizer que são valores anuais e não mensais. Porque as tabelas de retenção mensal na fonte não são iguais às tabelas de cálculo do IRS anual. Olha, percebeu? O problema é este, é que para você saber quanto é que vai para o seu ordenado todos os meses, o Governo tem de publicar tabelas de retenção na fonte. Ora, essas tabelas, Isabel, não foram publicadas ainda. Estão publicadas as que estão em vigor em 2024. Já vinham de trás. Já vinham para este ano, 2024. Sim. Com esta proposta do Governo, o Governo deixou antever, era promessa do programa, mexer nas tabelas anuais. Sim. A proposta que deu entrada no Parlamento é isso que tem. Já tem. É isso que nós estamos aqui a falar. É isso que tem. Mas ainda não temos as tabelas de retenção na fonte? E nem sei se teremos que ter. Vamos Ou seja, lá ver. Podemos viver com elas. Podemos viver com as que temos. Sim. E o Governo pode ir por outro caminho, que é mexer nas deduções específicas. Mensalmente não lhe vai libertar mais rendimento. Deixe-me só pedir a Isabel para explicar às pessoas o que é que são as deduções específicas. É tudo aquilo que nós abatemos, por exemplo, as despesas gerais das famílias, a educação, despesas de saúde, educação, os PPRs carro, que a gente faz. PPR, despesas de veterinário, farmácia, Portanto, etc. o Governo, em vez de mexer nas tabelas de retenção no fundo, pode mexer nestes valores das deduções E específicas. criar um impacto ainda maior na prestação de contas em 2025. Pois. Se houver aqui uma necessidade de ajustar já o rendimento disponível, aí só é possível através das tabelas de retenção mensal. Mas pode acontecer, Isabel, digo eu, mas a Isabel é que é Pode. especialista, pode acontecer o que sucedeu ano passado. Em 2023 tivemos um primeiro semestre com umas tabelas e um segundo semestre com outras tabelas. Pode. Ora bem, portanto, é expectável que o Governo chegue a junho ou julho deste ano e ponha cá fora umas novas tabelas. Eu diria que era até desejável, depois dos anúncios que a gente ouviu. Exatamente. E agora a pergunta seguinte, Isabel, essa publicação dessas tabelas é que nos vão dar a possibilidade de ter uma noção exata do que é que vai acontecer no nosso rendimento mensal? No mensal, sim. Ok. Então, os cálculos que nós andamos a ver nos últimos dias é uma espécie de extrapolação a partir do rendimento anual da pessoa. Exatamente, ou seja, foram-se às tabelas do anual. Sim. E extrapolou-se para o mensal. Só que não se teve em linha de conta com uma coisa, que é as circunstâncias. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que se houver mais despesas, se houver mais contributo para os abatimentos, se houver... Deduções específicas, no fim de contas. Exatamente.
Isso depois pode fazer diferença Muita diferença. no acerto final. E eu dei-me ao trabalho para hoje trazer aqui 5 exemplos reais Sim. de IRS já de 2000, entregues em 2024, já referentes a 2023. Mas agora com as novas tabelas. E simulei se esses agregados, esses contribuintes tivessem a mesma realidade em 2024 com as tabelas do OE de 2024, O que é que aconteceria? o que é que acontecia? E mais ainda, com a proposta do Governo, apenas com a tabela anual, Ok. o que é que acontecia também? Oh, Isabel, então vamos tentar explicar às pessoas o seguinte. Esse cálculo que a Isabel fez foi com as tabelas atuais, que estão a Com funcionar. números atuais e números reais. Provavelmente se vão manter até julho. Portanto, os cálculos que a Isabel fez se vão ser muito aproximados ao que vai acontecer a cada uma das pessoas que vai aparecer aqui. Se não houver alterações nas deduções específicas que já falámos, sim. Se a realidade se manter Sim. tal qual está agora, é isto. Bom, então, antes de irmos às tabelas, mais uma pergunta. É verdade que a baixa nos escalões vai até ao quinto escalão? Isso é verdade. É. Só o último é que fica de fora. Sim. Bom, e a diferença... Esses são os super ricos, ou os ricos de facto. Exatamente. Bem, quer dizer, sei que se pode chamar ricos, não é? Em Portugal, rendimento de nós em Portugal, 60 sim, em Portugal chamamos ricos, lá fora aquilo é a gente intermediada da classe média. Mas enfim, Isabel, onde é que se concentra o grande alívio do IRS? Em que escalões? Onde foram carregados os aumentos nos últimos anos? Na classe média. Mas estamos a falar de que escalões? Entre que valor e que valor? Entre o terceiro e o quarto. Vou aqui olhar, se me permitem, porque Sim, isto a claro gente tem que que sim. baixar os olhos. É entre os 20 e os 50 mil. Portanto, entre os 20 mil euros anuais e 50 mil euros, e estamos a falar, imagino que se for um casal, é disto que estamos a falar também. Exatamente. Não é rendimentos apenas individuais. Se for um casal com 20 mil euros mal vive. Isso é verdade. Não. Estamos a falar de rendimentos nominais, ou Ok. seja, individuais. Sim. Bom, então vamos lá aos exemplos que a Isabel escolheu para nós tratarmos aqui. A nossa realização vai pôr o quadro no ar, cá está. Estamos a falar, em primeiro lugar, para as pessoas perceberem, ano 2023, ano 2024 e agora ano 2024 com a proposta do Governo. Exatamente. E em baixo estamos a falar do caso específico, casado, 2 titulares e um dependente. Portanto, marido e mulher Uma situação normal. e um filho. Exatamente. Bom, com o rendimento global de 59 Perto de mil. 60 mil, à volta de Sim. 2.200 na média por titular, portanto Sim. há aqui um com mais, outro com menos, mas em média serão 2.200 por cabeça. Sim. As deduções específicas, portanto, dá um rendimento coletável na ordem dos 51 mil euros. Ok. Ora, aplica-se o coeficiente familiar de 2, Sim. isto concorre para a tal taxa anual de 35%. Ok? Portanto, este agregado familiar tem... Quer dizer, era em 2023 35%. Exatamente. Em 2024, com esta proposta do Governo, passa para 32%. 32%. 32%. Porque os 32,75 já tinham sido aprovados pelo anterior governo, Exatamente. para 2024. Portanto, neste caso, aqui há um desconto, digamos assim, de 0,75 pontos percentuais no IRS. E exatamente, 3 em relação a 2023. Sim. E agora, quanto é que isto dá? As deduções à coleta e afins deste agregado familiar andam na ordem de 2.500 euros. Ok. É o regular. Isto, contas feitas, dá uma taxa efetiva para 2023 de 19%. Taxa efetiva. Que a Taxa pessoa- efetiva de tributação. que o casal efetivamente vai pagar. Exatamente, aquilo que a gente às vezes chama a atenção, olhem para a liquidação de IRS, ao exatamente. fundo, em Sim, baixo, sim. canto inferior esquerdo, está lá efetivamente a taxa. Aquilo que se pagou. Aquilo que se pagou. E é isso que é a realidade do contribuinte. Ok. E neste caso concreto, Isabel, o acerto, posso pedir para pôr outra vez o gráfico, Cado, lá está, valor a pagar ou receber, neste caso dinheiro a receber. E exatamente. Mas uma taxa efetiva de 19%. Com uma taxa efetiva de 9%. Imaginamos que não tinha havido mexidas de governo. Sim. O que é que teríamos? A situação a seguir, 2024, Ok. em que já estava aprovada uma taxa total de 32,5% para este Sim. rendimento. Já estão feitas as correções às tabelas da retenção na fonte que estamos a usar, mensais, que estamos a usar em 2024, Sim. nos processamentos de ordenado mensal. Já está aqui espelhado essa realidade que também bem. teve mexidas. E daria uma taxa efetiva de IRS no final do ano de 16%. Ok. Com a proposta do Governo, o que é que nós temos? Não mexendo nas tabelas mensais de retenção na fonte, porque ainda não as conhecemos, passamos para uma tributação anual de 32% para o escalão que temos, feitas
não há aqui variação na retenção na fonte, porque estamos a respeitar aquilo que é o conhecido da tabela mensal. Sim. Ainda assim dá uma taxa anual efetiva de 15,9%. Mas aí estamos a falar de caso, Isabel? Do último. Do último. Muito bem. Portanto, é o caso do... Dois titulares, um dependente. Pois. Dito de outra forma simples, este agregado familiar, este ano, relativamente a 2023, com as regras conhecidas, Sim. tem uma tributação efetiva de 19,3%. Para 2025, se o Governo não fizer mais nada do que aquilo que já fez, que é só alterar a taxa anual, este agregado passa para uma taxa efetiva de 15,9%. Ou seja, Isabel, o que quero dizer é que com a nova proposta do Governo, este casal, neste caso, baixa menos 4 tributado. pontos percentuais. Exatamente. Isso faz muita diferença. Claro que faz. No rendimento anual. No anual. Agora, Sim. o impacto no mensal é dependente da Pois, tabela. exatamente. Isso vamos ter que esperar porque é para dizer às Mas pessoas com isto é que é o IRS anual, Camilo, Pois, que as muito pessoas às vezes não olham. Sim, vamos para o segundo caso, Isabel. Segundo caso, pronto. Um casado, 2 titulares com 2 dependentes. Com uma nuance. Um dependente tem o rendimento de categoria A, que é trabalho dependente, Sim. e o outro é profissional liberal, recibos verdes. Ok. Portanto, não é certo, mas fazemos de conta que é certo Sim. para efeitos de cálculo. São realidades que acontecem na É sociedade verdade. portuguesa. É verdade. Ora, este agregado familiar tem para o rendimento coletável uma taxa de 37% em 2023. Contas feitas tem uma tributação anual de 19,2%. Com a proposta, sem a proposta, unicamente com aquilo que está em vigor para 2024, chega a 2025, tem uma taxa efetiva de 18,8%. Ok. Com esta proposta do Governo, sem mexer nas tabelas de 10 para retenção 16%. mensal, 10 para 16%. Também vai fazer diferença. Claro que sim. Bom, vamos ao caso seguinte. Monoparentais ou divorciados. Portanto, aqueles paizinhos têm um filho a cargo Ou têm 2 e está um numa declaração, bem. outra Sim, no outro outro. no outro. Pronto. Muito bem. Que é o exemplo. Um titular, Cá um está, dependente. um titular, um dependente. Bom, Em que- rendimento global de 49.597. Quer dizer que o titular tem à volta de 3.500 euros de rendimento anual, mensal. mensal. Sim. Ok. Ora, o coeficiente familiar aqui é 1, neste caso. Sim. A taxa anual de 2023 é 43,5%. Contas feitas, este agregado tem Meu uma Deus. taxa efetiva de IRS de 26%. Caramba, isto era uma pancada monumental. Na versão de 2023, depois 10 para 24%. 2024, há a realidade conhecida Sim. que está aprovada em Diário da República, portanto, só com aquilo que o anterior governo fez, Ok. passa para 24%. Pois, e com esta solução de proposta do Governo, no final do ano vai dar 23%. Ora, de 23 para 26, vão Pois. 3%. E faz uma diferença grande. Sobretudo para um único trabalhador na casa, Exatamente. com um dependente, um estudante a cargo, por Sim, sim. exemplo. Bom, E se olharmos para a rúbrica das deduções à coleta, estamos com deduções à coleta baixinhas. Quer dizer que é um agregado que nem tem assim tantas despesas. pois, é verdade, tu 1829,58. achas estranho, realmente as deduções são baixas. Isabel, o que significa que podemos dizer aos espectadores é que se as deduções forem superiores àquelas, e provavelmente serão, um caso normal. Temos sempre limite e teto. Sim, é verdade. A taxa efetiva até vai baixar dos 23%. Não é? Muito bem. E agora para o caso seguinte. Então vamos aos pensionistas. Pensionistas, muito importante. Se você que nos está a ver é pensionista, daqui um bom exemplo. Estamos a falar de um casal? Não, estamos a falar de um único pensionista, Ok, mais recibos verdes. mais recibos verdes, porque a pessoa ainda se sente válida e acha que... E vai fazendo uns pescados. E vai fazer legais. Sim, legais, porque há muito biscate aí que não paga, que não paga impostos, como você sabe. Então vamos aqui fazer um cálculo de uma avança de 800 euros de Sim. recibos verdes por mês, tendo em conta que não são 14 meses, não é? O recibo verde não é indexado a 14 meses, e uma reforma na base dos 1.300 euros. Sim, também não é da mazinha hoje em dia para o nível de famas em Portugal. Vamos lá. Então, Este contribuinte tem uma taxa efetiva em 2023 de 35%. só para as pessoas não se perderem, tem um rendimento anual de cerca de 26.727 euros. Não, de 25.702,90. Um pensionista, um sim, recibo verde. é verdade. Portanto, o rendimento coletável deduzida aquilo que é a contribuição da Segurança Social dá 21.500 euros de rendimento coletável, aplica-se os 35% da tabela anual. Feitas as contas, esse contribuinte tem uma taxa efetiva de 20,4%. Bom, Isabel, realmente por aqui que se vê como nós pagamos impostos muito elevados. Em 2023, esta pessoa pagava uma taxa de 35%.
35%. Era a taxa de apuramento para as Claro. contas anuais. Claro, mas a taxa efetiva é de 20%. Taxa 20%. efetiva de 20% sobre quem ganha 25 mil euros. Isto é uma pancada monumental. É aquilo que nós temos vindo a dizer e a alertar. Isto era o IRS Doutor Costa, exatamente. Isto é o IRS 2023 real, Claro. extrapolando para 2024, à luz do que se conhece, baixaria para 18%, 18% e com a proposta do governo, 17,5%. 17,5%. Bom, também faz uma grande Dá diferença. 2,5% de variação nas contas anuais. Ainda mais para um pensionista faz diferença. Bom, caso seguinte. Um pensionista que tem uma reforma um bocadinho melhor, Sim. ou um viúvo, tem 2 reformas. E aqui é só rendimentos de pensões, mais nada. Eu só fui buscar rendimentos de trabalho dependente e rendimentos de pensões. Ok. São Muito aqueles bem. que impactam a classe Exatamente, média. é. Não vamos aqui buscar quem tem rendimentos prediais, rendimentos capitais, mais-valias, alojamento local e afins. O rendimento aqui, Um titular. rendimento global, 37.693. Exato. Portanto, Valor para apuramento da taxa, ou seja, aliás, o rendimento coletável, depois de aplicado à Segurança Social, isto tudo 33.589 euros. Não é? Coeficiente familiar 1, que é só uma pessoa, exato. e depois dá valor para apuramento da taxa, 33.589. Exatamente. Taxa de 37%. 7%. Nossa Senhora, 37% é uma fortuna. Isabel. Portanto, quem tem uma reforma ou um conjunto de reformas de 2.600 euros, não é? Será uma pessoa que pode ter um nível de necessidades de saúde mais elevado, Exatamente. Outros cuidados de Mas o que é fisioterapia. preocupante aqui, Isabel, é que nós estamos a falar vou pedir ao Marco para pôr outra vez o quadro no ar. Nós estamos a falar de pensionistas. Com um rendimento neste nível, pagar 37%, isto é um balúrdio. Quer dizer, a pessoa tem mais necessidades de despesa, de saúde, nomeadamente, como a Isabel estava a dizer. Bom, e depois temos que em 2023 esta pessoa teria uma taxa de 24%. Tem uma taxa de... Quase 24%. Quase Taxa 24%. efetiva. Efetiva, contas feitas. Efetiva. Que depois, atualmente, com a proposta do anterior governo, até agora era 22,6%, e com a proposta do governo da AD vai para 21,5%. Sim. Atenção, que eu refleti em 2024 o aumento das reformas. Sim. Os exemplos dos pensionistas pois é, Isabel aqui já incluiu o apresentar, aumento das reformas. Já, portanto, Sim. são contas muito aproximadas. Portanto, aumento da reforma, com as tabelas mensais que se conhecem, já está refletido esse mesmo aumento. Sim. Portanto, há aqui variações. Quem olhar ao pormenor vai ver que a retenção na fonte em 2024 é superior a 2023. Muito obrigada, o rendimento mexeu e Claro. a tabela também. Sim. Portanto, está tudo validado com isso. Mas, Isabel, temos mais algum caso? Não. Pronto, então agora Procurei vamos... trazer casos que Ok, fossem claro, ilustrativos fossem da polémica. significativos, exatamente. Deixa-me fazer mais algumas perguntas, Isabel. Para aquelas pessoas que estão a ver, e que agora devem estar a perguntar, mas os valores que estou aqui a ver são diferentes daquilo que vi na televisão. A explicação é esta. Ali estava-se a fazer uma extrapolação, aqui nós estamos a pegar nas atuais tabelas de retenção na fonte. Exatamente. Para o segundo semestre não podemos fazer, porque provavelmente no segundo semestre o Governo irá publicar novas tabelas. Exatamente. Isto é se não houver mexidas com aquilo que temos à data. Exatamente, com as Apenas atuais tabelas. Com as atuais tabelas E mensais. já agora lembrar as pessoas que estão a ver que têm menos expertise financeira, a retenção na fonte é aquilo que a sua entidade patronal guarda, tira do seu salário e entrega diretamente à autoridade tributária e à aduaneira. Portanto, é disso, estas tabelas que nós estamos a usar, as atuais, não é as que não sabemos ainda quais é que vão sair. Não sabemos. Camilo, Ok. posso chamar eu a atenção para um pormenor? Claro que sim. É que nestas simulações, quem for mais atento vai ver que, por exemplo, neste último exemplo, o valor a receber é maior. Mas isso não quer dizer que nós tenhamos mais rendimento. O valor a receber é maior porque a taxa efetiva é menor. Exatamente. E a retenção foi... Pois. Ok. Portanto, depende de muitas deduções que as pessoas Nós tiveram. ficamos todos muito entusiasmados. Eu vou receber mais. Não, não vai receber mais. Vai-lhe ser devolvido mais porque foi indevidamente cobrado mais. Isabel, se nós chegarmos ao meio do ano e o Governo puser novas tabelas cá fora, as pessoas podem esperar e fazer logo o acerto dos outros 6 meses anteriores? Não é provável, não é? Faz-se o acerto depois no em 2025. fim, até porque as circunstâncias de vida que impactam depois o cálculo, Sim. como as despesas gerais e familiares, a saúde, os encargos de saúde, a educação, as rendas, Sim. a questão do IRS jovem que vai fazer com que alguns dependentes que estariam no agregado possam optar por uma outra situação, tudo isto vai... Em todo o caso, se tivermos tabelas novas para o segundo semestre, aí já vão sentir no bolso a diferença. Sim, se baixar a retenção. Claro, se baixar a retenção, que é o que eu acho que vai acontecer,
porque o Governo vai querer meter mais Tal dinheiro no como bolso das aconteceu pessoas no ano agora. passado. Como aconteceu no ano passado com o Governo de António Costa, exatamente. No segundo semestre as Precisamente pessoas... no mesmo dia em que a gente disse que havia folga para o fazer. Exatamente. Bom, Isabel, em todo o caso, alertar as pessoas, porque uma boa parte disto não se fizer o acerto nesse semestre só em 2025. É muito importante ter isso às pessoas. Sim, Não é? sim. Eu acho que o cidadão hoje, nos últimos meses, está um bocadinho mais consciente Ora bem, para estas realidades. é verdade. Moral da história, isto faz diferença. Claro que faz. Não é? Depende muito das decisões específicas. Para uns mas poderão vale. fazer mais, para outros poderão fazer Claro, menos. mas é como tudo na vida. Oh, Camilo, há uma regra no IRS que é basilar, que é a progressividade. Claro. Por isso é que as contas se fazem ao escalão, ao limite do escalão inferior, tendo em conta a taxa média anual, e só o diferencial é que é a taxa normal. Isabel costuma dizer alguma coisa que nas nossas conversas sobre o IRS, que é quem ganha mais de 800 euros já pertence à classe média. Era a classificação. Para efeito Portanto, da temos que tributação. ter noção do Pois. ridículo disto. Sim, exatamente. Ridículo isto. Em todo caso, vou lembrar as pessoas também que o grosso das mexidas aqui estão entre os 20 e qualquer coisa e os 50 Sim, mil euros. eu até diria um bocadinho mais, porque o escalão dos 20 e qualquer coisa é o dos 16.472 aos 21.327. Portanto, como se percebe por aqui politicamente, procurou-se atingir sobretudo as pessoas que estão na classe média, não é? E beneficiar a vida dessas pessoas. Até diria um bocadinho mais atrás da classe Pois. média. Sim, sim. Ou seja, um bocado mais abaixo. Sim. Portanto, isto faz diferença. Claro que faz, Camilo. Disso não havia dúvidas. Agora, o impacto dessa diferença mensal é como o Camilo bem disse. Claro. Temos que esperar para ver. O impacto anual, já temos aqui panorama. Sim. Mas por aqui, olha, portanto, a moral da história. Se você olhar para o seu rendimento anual, aqui já tem uma ideia muito precisa e muito próxima daquilo que vai acontecer com o seu rendimento. Rendimentos mensais é diferente. A Isabel fez aqui cálculos com atos atuais tabelas, mas se mudarem no segundo semestre, depois nessa altura faremos aqui um programa diferente só para isso, não é, Isabel? Bom, antes de ir embora, quero agradecer à Isabel Cipriano. Atenção, nós não estamos aqui a dizer que quem fez quadros anteriores andou a divulgar coisas, está mal, nada disto. Não. Estamos a procurar ser o mais precisos possível em matéria de rendimento, foi essa a nossa preocupação. Antes de ir embora, nunca esqueça de uma coisa. Nós falamos aqui de poupar, mas é para investir. Portanto, aquilo que for a vantagem que você vai ter em 2025, não comece já a fazer gastos por conta, ok? Pegue nesse dinheiro que é para forrar, que é a coisa mais importante, até porque um dia destes, você ouviu na semana passada um estudo a dizer que as pessoas vão chegar a 2050 com 38,5% do seu rendimento, pensão, em relação ao salário. Ouviu bem? Isso é uma das matérias que nós vamos tratar nas próximas edições, por isso é que lhe estou a dizer, pegue nesse dinheiro que está a fazer conta já e guarde-o para investir. Antes de ir embora, quero lembrar que o pé de meia é possível graças à parceria que nós temos com a Timais, com a APFIP, com a Blue Crow, aqui está a Blue Crow, e ainda ajuda à produção da Mel Empresas. Quero agradecer novamente a Isabel, dizer-lhe que voltaremos na próxima segunda-feira às 12 horas. Fique bem e muito obrigado.